Olá! Hoje vamos mergulhar numa ligação que é quase secreta, uma ligação entre o chão que pisamos e o ar que respiramos. Vamos tentar perceber como é que a forma do nosso planeta consegue, no fundo, comandar o tempo que faz lá fora. É uma pergunta que uma pessoa se faz, não é? Como é que é possível termos uma paisagem cheia de vida e a poucos quilómetros um cenário completamente seco? A resposta, como vamos ver, está numa interação poderosa e quase sempre invisível entre a Terra e o céu. Ok, vamos lá começar a desembrulhar isto. Para já, há uma ideia fundamental que temos de ter bem presente. A superfície do nosso planeta está muito, muito longe de ser lisa. É, na verdade, um palco cheio de altos e baixos, super dinâmico. E atenção, estas irregularidades não são ao acaso, nada disso. Elas têm nomes, têm características e são elas que, no fundo, definem o mundo como o conhecemos. São as montanhas que vemos, os vales que percorremos, são as formas do nosso planeta. E claro, a ciência tem um nome para isto tudo. Chama-se relevo. É de uma forma simples, o termo que usamos para descrever este conjunto de formas, todos estes altos e baixos que compõem a pele do nosso planeta. É este o nosso ponto de partida. Então, se o relevo é o nosso palco, quem é que sobe a ele? Quem são os protagonistas desta história que vamos contar? Vamos conhecer as 4 formas principais que encontramos por todo o lado. E aqui estão eles: as montanhas, os gigantes imponentes, os planaltos, que são como umas mesas enormes e elevadas, as planícies, aquelas áreas vastas e abertas, e por fim os vales, os caminhos que a água foi esculpindo ao longo de milénios. Cada um tem um papel, e vamos ver qual é. As montanhas, bem, são os arranha-céus da natureza, não é? A sua principal característica é mesmo a altitude, normalmente acima dos 1000 metros, e aquele aspecto mais agreste, com encostas bem íngremes e os picos a apontar para o céu. A seguir, temos os planaltos, e estes são curiosos. São uma espécie de mistura. Estão lá em cima, em altitude, mas quando chegamos ao topo, é tudo plano. Imaginem uma mesa gigante levantada do chão. É mais ou menos isso. E em contraste total temos as planícies. Aqui é o oposto, são as grandes extensões de terra baixa, quase sem elevações. É nestas áreas que encontramos muitas das grandes cidades e a maior parte da agricultura, precisamente por serem tão fáceis de trabalhar. E para fechar o quarteto, os vales. Os vales são as cicatrizes na paisagem, no bom sentido. São depressões, muitas vezes criadas pela passagem incansável de um rio que, ao longo de milhões de anos, foi abrindo caminho entre as montanhas e os planaltos. O mais interessante é que não é preciso ir muito longe para ver isto tudo. A Península Ibérica é um autêntico mosaico. Temos as grandes montanhas, como os Pirineus, temos o Planalto da Meseta e temos planícies enormes, como a do Tejo ou do Guadalquivir. Está tudo aqui. Pronto, o palco está montado. Já conhecemos o chão que pisamos. Agora, vamos levantar a cabeça e olhar para cima, para a atmosfera. E aqui temos de esclarecer uma coisa muito importante: a diferença entre tempo e clima. A grande diferença é mesmo esta e é crucial não confundir. Pensem assim: o tempo é o que se veste hoje. Hoje está sol, vou de t-shirt. O clima é o que se tem no guarda-roupa. Vivo num sítio frio, por isso tenho muitos casacos. O tempo é o agora. O clima é o padrão geral ao longo de décadas. E quando falamos do clima, do que é que estamos a falar exatamente? Falamos dos seus ingredientes. Os 3 principais são a temperatura, que mede o calor do ar, a precipitação, que é toda a água que cai, seja chuva, neve ou granizo, e o vento, que é simplesmente o ar em movimento. E para cada um, claro, temos uma ferramenta de medição. E é agora que a mágia acontece. É agora que vamos juntar as 2 partes da nossa história: o relevo, o chão sólido, e a atmosfera, o ar fluido. Vamos ver como é que o relevo não é só um cenário, mas sim um dos atores principais que define o clima de um lugar. Pode parecer estranho, não é? Quer dizer, como é que uma coisa tão parada, tão sólida como uma montanha, consegue dar ordens ao ar que está sempre a mexer-se? A física por trás disto é, honestamente, fascinante. Este fenómeno incrível chama-se precipitação orográfica e funciona assim, passo a passo. Primeiro, imaginem o ar carregado de umidade que vem do mar. Ele chega à montanha e não tem por onde passar. Por isso, passo 2, é obrigado a subir. Ora, ao subir, o ar expande e arrefece. E ar frio não consegue guardar tanta umidade. Resultado, passo 3, formam-se nuvens e chove. Tudo daquele lado da montanha. E o que acontece ao ar que finalmente passa para o outro lado? Bem, como vemos no passo 4, esse ar já está seco. E ao descer, aquece, criando uma zona muito mais árida, a chamada sombra de chuva. Portanto, a regra de ouro, a ideia para levar daqui é esta. Em geral, quanto mais subimos,
mais frio fica e mais provável é que chova. O relevo, ao forçar o ar a subir, está literalmente a espremer a umidade dele, como se fosse uma esponja. Ok, já percebemos como isto funciona ali, à escala local. Agora vamos fazer o zoom out. Vamos olhar para o planeta inteiro e ver como é que estes princípios, combinados com outros fatores, criam os grandes padrões climáticos da Terra. Olhando de longe, o nosso planeta está, grosso modo, fatiado em 3 grandes zonas. Temos as zonas frias, lá nos polos, temos a zona quente, uma grande faixa à volta do Equador, e depois, entre estes 2 extremos, temos as zonas temperadas, que é, por sinal, onde vive a maior parte da população mundial. E o que é que dita esta grande divisão? É, acima de tudo, a latitude. Pensem nos raios de sol. Perto do Equador, eles batem quase na vertical, concentrando toda a energia. Mas à medida que nos afastamos para os polos, os raios chegam mais inclinados, espalhando-se por uma área maior. É como apontar uma lanterna. Se a apontarmos de frente, a luz é forte. Se a inclinarmos, a luz espalha-se e fica mais fraca. O relevo, depois, é o que cria as variações todas que encontramos dentro de cada uma destas grandes zonas. Chegamos ao fim. E então, qual é a grande mensagem que podemos tirar desta dança complexa entre o chão e o céu? A conclusão é esta, e é poderosa. Não podemos pensar nisto como 2 coisas separadas. O relevo fala com a atmosfera, e a atmosfera responde. É deste diálogo constante, desta conversa, que nascem as florestas de um lado da montanha e os desertos do outro. É isto que molda o mundo. E para terminar, fica esta pergunta no ar. Se de repente o palco mudasse, se as montanhas fossem mais baixas ou as planícies mais altas, como é que isso nos afetaria? Esta ligação não é só um facto geográfico, é a base da forma como vivemos. E pensar nisso é perceber o quão interligado tudo realmente está.